Enquanto o quarteto Arautos do Rei se auto-apresentava, eu fiquei pensando, que alegria e que privilégio. Não são muitas as vezes em que eles podem estar junto com suas esposas ou com sua família em um evento. E eu fico grato a Deus quando isso é possível. Eu quero agradecer ao UNASP e ao Cevisa por nos proporcionar esse momento que é tão importante para todos aqueles que vivem esse ministério. Eu gostaria também de apresentar a maior bênção da minha vida. De todas as bênçãos que Deus tem me dado, e não são poucas, uma é a maior de todas. E ela está aqui, a Luciana, que também já foi. Está lá em pé, ok. E também minhas outras duas pequenas bênçãos, o Gabriel e a Sofia. Eu tenho a alegria também de ser filho dessa casa, porém estudei num período onde o chão era de barro e a gente tinha algumas dificuldades a mais. Não servia um suco para a gente nas refeições, não havia sobremesa, e na sexta-feira era uma pizza com bem pouco queijo. Mas sabem algumas coisas interessantes, Eu estou vivendo meus primeiros dias nessa nova função, que é acompanhar o quarteto Arautos do Rei e também cuidar do Está Escrito. E é um detalhe interessante, Vocês sabem que a primeira vez que eu fui escolhido para ser orador de alguma coisa na minha vida foi agora. Porque no prezinho eu não fui o orador da turma. No 9º ano eu não fui o orador da minha turma. No ensino médio eu também não fui. No teológico o orador foi o pastor Odailson, que está aqui, o diretor da TV. Eu fui o juramentista. Depois fiz pedagogia e também não me escolheram como orador. Eu pensei, então essa carreira está falida. Então foi uma surpresa quando me escolheram para estar nessa situação. Estou feliz por poder voltar aqui ao UNASP, o nosso querido IAECT, de 95 até 98, onde nós vivemos bons momentos aqui. Parte da minha conversão se deu dentro dessa escola. Eu agradeço muito a Deus também, como os demais que aqui mencionaram, a oportunidade de estudar nessa casa de ensino. Nós vamos fechar agora os nossos olhos, curvar a nossa fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós estamos felizes por estarmos na Tua casa de oração. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza agora à reflexão da mensagem bíblica. Que mais uma vez, Senhor, ela penetre o nosso coração, que as nossas percepções mentais estejam abertas nesse momento. Queremos ter a certeza, não apenas da Tua companhia, mas a convicção da Tua mensagem, do Teu recado para cada um de nós. Esteja, Senhor, ao nosso lado hoje e sempre. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 4. Quem estiver controlando os retornos pode zerar os retornos, por favor. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. O finalzinho da Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia pode abri-la. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, e com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo para que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa com as injustiças ou com as injustas obras deles. Eu acho que todos nós estamos estupefatos, preocupados, angustiados, alarmados com os últimos acontecimentos do início desse ano.
Mas se você voltar um pouquinho na sua memória, você vai perceber que no início de 2010, todos nós tínhamos esse mesmo sentimento com os terremotos do Haiti e com os terremotos no Chile. Há algum tempo, voltando um pouquinho mais, nós vamos perceber que o Brasil e o mundo viveu a maior crise econômica da história do mundo. A globalização permitiu que o mundo quase se autodestruísse economicamente e até hoje vários desses países não conseguiram se recuperar. E quando nós assistimos pela televisão, lemos pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, todos os desastres acontecendo através de tsunamis e de terremotos, quando nós percebemos um absurdo acontecendo no Egito, na Líbia, e tudo aquilo que para nós era uma cortina muito bem fechada, tão fechada quanto a antiga cortina de ferro, agora nós percebemos mais uma vez os poderes econômicos, sociais, morais e naturais sendo abalados. Mas eu confesso uma coisa a você, todas as vezes que eu ouço falar de um terremoto e a sua magnitude, a destruição, os problemas, as dificuldades que tudo isso acarreta, eu obviamente, como você, me lembro das palavras de Cristo Jesus. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, todos apontam o sermão profético de Jesus Cristo, apontando uma aplicação primária para Jerusalém no ano 70 e depois para todos nós que viveríamos nos últimos segundos da história desse mundo. Mas eu também preciso lembrar a você que todas as características desses capítulos e de outros momentos que nós encontramos na Bíblia não são únicos, e os textos que nós lemos nos projetam também para Mateus 24, só que agora no verso 38, porque Jesus disse: da mesma forma, do mesmo jeito em que ocorreu nos dias antes de Noé, ocorreria nos nossos dias. É o mesmo jeito, é a mesma forma. Mudou-se o DNA, mudou-se as digitais das pessoas, mas os pecados são os mesmos. Por isso, se eu e você quisermos saber se vivemos de fato ou não a última geração, aquela geração que verá Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, nós precisamos voltar nossos olhos para Sodoma, Gomorra e para as pessoas que viviam antes do dilúvio. E os versos seguintes que iremos ler descreve as características dessas pessoas. Verso 12, 13 e 14 do mesmo capítulo e do mesmo livro, diz assim: mas estes, perceba, mas estes como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado. Engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Há 3 aspectos distintos nos textos que lemos. 3 características das pessoas que viviam antes do dilúvio e em Sodoma e Gomorra. As mesmas características: violência, glutonaria e erotização. São os 3 grandes pecados da humanidade dos últimos dias que antevirão a volta de Jesus. Eu gostaria de começar lembrando a vocês um pouquinho da violência. E lembrando vocês também que Deus declarou que a imaginação má do homem não teria fim. Eu não quero aqui ser sensacionalista, eu não quero chocar a ninguém com o que eu vou dizer, até porque todos nós já ouvimos o que eu vou dizer aqui para vocês. Mas saiu agora, semana passada, o caso dos garotos, dos meninos estupradores, julgados e condenados, meninos de 10 anos, 10, 11 anos, que se juntam para violentar meninas. Está lá, é só acessar a internet. Qualquer um desses bons sites vai relatar isso para você.
o que acontece no mundo. Eu vi, ninguém me contou, um vídeo onde um traficante havia sequestrado a filha do outro traficante, de 2 anos, e torturava a menina, fazendo com que ela comesse as próprias fezes. A imaginação má do homem não tem fim. Parece que estamos nos acostumando a ver pais assassinando filhos, filhos assassinando pais, crianças sendo jogadas do alto do prédio ou sendo arrastadas, presas a um cinto de segurança na rua de um grande centro. A imaginação má do homem não tem fim. O mundo promove violência constantemente. Você quer saber? Todos nós aqui, de alguma maneira, somos consumidores da violência. Talvez você não tenha violentado ninguém, matado ninguém, mas todas as vezes que eu e você nos dirigimos a uma locadora, todas as vezes que nós assistimos essas coisas, nós estamos de alguma forma conduzindo ou consumindo a violência. Você já reparou que quando existe um acidente na estrada, você fica chateado, você ainda não sabe que é um acidente, você fica preocupado porque você tem horário, você está cansado, você está no meio da estrada, no meio da viagem, o filho chorando, e de repente quando chega a sua vez de passar pelo acidente, você diminui ainda mais a velocidade para poder ver. O engraçado é que o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. De alguma maneira, a nossa geração, cada vez com uma voracidade maior, como o texto bíblico diz, consumimos violência. Somos violentos em nossas palavras, em nossas ações, em nossas reações, no nosso estilo de vida, no esporte que definimos fazer, o quanto peso erguemos dentro de uma academia. Vivemos em um mundo violento de palavras, de emoções, de atos. As guerras acontecem em nome da economia e todos nós sabemos disso. É preciso promover guerra, é preciso promover morte e violência para movimentar a indústria bélica. Todos nós sabemos disso, não é novidade para ninguém. O mundo é um mundo violento e todos nós, de alguma maneira, estamos influenciados por essa loucura gastronômica que existe em nossos dias. Nós não definimos mais o que comemos. Nós nos entregamos a um paladar completamente deturpado, influenciado pelo pecado, num processo de tristeza moral, e todos nós aqui sabemos que somos um ser único e integral. Tudo aquilo que nós comemos influenciará de alguma maneira a nossa decisão. Tudo aquilo que nós deixarmos de nos alimentar de alguma maneira irá influenciar a nossa vida. A minha vida espiritual influencia a minha vida física, emocional, e em qualquer ordem que nós queiramos brincar com isso acontece. Esses dias entrei em contato com uma nova culinária, um restaurante, Filmé. Há um restaurante sede em Rondônia e abrindo outro em Berlim. Ele é um restaurante baseado na culinária Wari, que é uma tribo indígena da Amazônia. A história, os historiadores dizem que antes dos brancos chegarem aqui, essa tribo, ela tinha influência e costumes canibais. Elas se alimentavam dos corpos, dos cadáveres dos seus inimigos e também das pessoas da própria tribo que morriam. E agora, anúncios na internet, com vídeo e tudo, procurando voluntários, médicos de mente aberta e doadores, que podem escolher que parte do corpo vão doar, mas não podem determinar o fim da carne que vai doar. Isso virou um frenesi no mundo inteiro. E ninguém sabe ao certo se isso é apenas um grande esquema de marketing ou não. Mas eu vou fazer uma pergunta. Imagine você que tudo isso não é verdade. Se abrirem aqui em São Paulo um restaurante assim, você acha que você vai precisar de quantos meses de fila para poder provar a culinária Wari?
A imaginação do homem não tem fim. Entendem por que Deus começou a reduzir a quantidade de tempo de vida humana, sobretudo depois do dilúvio? Porque não dá. Porque se vivêssemos o tempo em que os antediluvianos viviam, talvez Jesus Cristo já teria voltado pela maldade da humanidade. Sabem, eu fico preocupado com essa questão da glutonaria, porque isso me reporta a Roma Antiga. A Roma Antiga funcionava assim, todos nós sabemos das orgias, das bebedeiras e do processo de orgia alimentar que existiam ali. E os arqueólogos já acharam inúmeros locais de festas onde havia um espaço reservado e ali está gravado, cravado na pedra o escrito vomitorium, onde as pessoas comiam e quando não aguentavam mais, elas iam ali para jogar tudo aquilo para fora, para poder voltar e comer cada vez mais. O assunto da glutonaria é tão importante, é tão sério. A questão do apetite, da reforma de saúde é uma mensagem tão importante nos nossos dias, que todos nós aqui temos preconceito contra a reforma de saúde, que todos nós precisamos e devemos ter e passar. Agora, se o pecado entrar no mundo, o fato dele ter entrado pelo apetite, o fato de Daniel ter se abstido da mesa e das iguarias do rei, o fato de Jesus ter sido tentado no deserto da tentação com comida, se isso não diz nada a você, eu não sei mais o que dirá. Mas o fato é que o mundo hoje se entrega à comida rápida, se entrega à obesidade, se entrega de qualquer maneira, e todos nós de alguma maneira somos consumidores de um conceito de autodestruição imposto por uma sociedade perniciosa, corrompida, maligna e controlada pelo inimigo de Deus. Sabem, durante as últimas campanhas, ou a última campanha presidencial, eu fiquei preocupada com a reação da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação a alguns temas polêmicos abordados na campanha presidencial. E eu comecei a receber um monte de e-mail, você também deve ter recebido um monte de e-mail lutando, temos que erguer nossa bandeira, nós somos contra a união homoafetiva, nós precisamos nos defender, nós podemos que votar nas pessoas que defendem os nossos valores, e aquilo foi levantado, e as pessoas mandaram e-mails, e tuitaram, e falaram, e escreveram no Facebook, Orkut, etc. Gente, você ainda não percebeu que a gente já perdeu isso aí? Você não percebeu isso ainda? Entra na internet e vê qual é a proposta do MEC contra a discriminação homossexual. E você vai ver crianças da idade do meu filho, 5 anos, indo se beijar na boca. Onde o grande filme, o grande clipe é um menino olhando outro menino no banheiro. Onde as meninas se abraçam e se beijam de maneira sensual. Eu estou dizendo meninas e meninos de 5 e 6 anos, 7 anos, 8 anos. Projeto de lei dizendo o seguinte, que em qualquer ambiente comercial, público, o que for, que impedir casais homossexuais de se beijarem, eles receberão multa e estarão sujeitos a fechamento. Onde um hétero pode ter um beijo, o homossexual também. Vocês sabem que agora existe um projeto de lei para ter 4 banheiros públicos. Agora eu faço uma pergunta a você: como faremos nas nossas escolas? 4 banheiros públicos, homem, mulher, transexual feminino e transexual masculino. Aí você é um diretor de escola e diz o seguinte: na minha escola, eu sou um departamental de educação, e eu digo, na nossa escola, na nossa rede, nós vamos ter 2 tipos de banheiro. Então você não pode mais funcionar. Se a sua igreja não tiver 4 banheiros, você não tem alvará, você não pode funcionar. Agora as pessoas estão preocupadas com a descriminalização do aborto, quando o governo trata isso apenas como uma questão de saúde pública, porque o aborto é real, irmão. As meninas estão abortando de todas as maneiras e estão morrendo. O governo trata de uma maneira sanitária, e a nós, como religião, com os valores, dizemos não, isso é pecado porque matar é pecado.
Agora, o problema não é mais o aborto, a questão não é mais o casamento homoafetivo. O problema é que existem meios da sociedade, facções dentro da sociedade, movimentos sociais dizendo que a pedofilia é uma manifestação de amor. E você acha que isso é algum escândalo? Foi votado, é lei na Holanda, é lei. Um menino de 12 anos ou uma menina de 12 anos pode ter relação sexual com qualquer pessoa, desde que tenha a mesma idade, desde que tenha pelo menos a mesma idade. Ou seja, se um homem de 59 anos quiser casar com uma menina de 12, na Holanda isso é legal. O incesto foi liberado, desde que seja consensual, irmão com irmã podem ter relações. Nós vivemos a sodomização do mundo, nós vivemos a erotização do mundo. As pessoas estão entregues à pornografia, viciadas em um novelo de lã, e elas não sabem como sair dali de dentro. Ali na escola bíblica, na Novo Tempo, é onde recebemos os e-mails, as cartas, os telefonemas do Brasil e do mundo. O principal assunto, família. Dentro da família, o maior pedido de socorro, pornografia. Homens desesperados porque não conseguem sair disso. Mulheres desesperadas porque não sabem ajudar seus maridos. Nós vivemos os últimos segundos da história desse mundo. E nós precisamos acordar. Agora, sabe por que todas as pessoas do mundo se entregam à violência, à glutonaria e à erotização? Por uma única razão: todas querem ser felizes. Todo pecado tem o objetivo de nos trazer felicidade. Pensa comigo, todas as vezes que você pecou na sua vida, foi para ser feliz. Agora, o pecado sempre prometeu muito e sempre cumpriu muito pouco. O pecado é colorido demais, mas ele desbota muito rápido. A verdade é que todos nós, por que você vai à igreja? Porque você quer ser feliz. Por que você faz teologia e quer ser pastor? Porque você quer ser feliz. Quer pregar o evangelho para quê? Para que as pessoas se convertam, para quê? Porque você quer ser feliz. Por que você quer ir para o céu, amigo? Porque você quer ser feliz. Deixa alguém descobrir na Bíblia: olha, no céu tem uma novidade para vocês. No céu não vai existir uma pessoa feliz. Quem é que vai querer ir para lá? O fim último de todas as coisas da nossa vida é felicidade. O problema é onde eu busco felicidade. O indivíduo bebe até cair para ser feliz. O outro lê a Bíblia todos os dias, 10 capítulos para ser feliz. A diferença, querido, é que eu e você estamos tentando procurar outra fonte de felicidade. Porque Deus sabe que eu e você precisamos da felicidade tanto quanto precisamos do ar para viver. Ele sabe que todos os erros e todos os acertos da nossa vida foi com o objetivo de encontrar felicidade. Agora, eu preciso dizer uma coisa a você. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, leia em 2 Pedro 3, no capítulo 1. E diz assim: Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros em vossa mente. Vocês entendem? Todos nós, conceitualmente aqui, todos nós odiamos a violência. Todos nós desprezamos e colocamos à parte a glutonaria. E todos nós lutamos contra as nossas tendências herdadas e adquiridas na área da sexualidade. Todos nós. Mas Pedro, ele diz assim: é a segunda vez que eu escrevo a vocês. E Pedro parece que abre uma porta, e dentro dessa porta sai luz.
E ele diz assim: só há um jeito, amigo. Você precisa purificar a mente. Purificar. Só existe um jeito, amigo, de purificar a mente: amando tudo que Deus ama e odiando tudo que Deus odeia. Assim, parece que a gente não quer entender, né? Você não percebeu ainda que cristianismo não é o que a gente vive? Que a gente diz que é cristão, mas nunca foi? Que isso é uma mentira. Porque ser cristão não é melhorar a velha vida. Ser cristão é nascer de novo. E a gente não quer nascer de novo. Porque o dia em que a gente nascer de novo, quem vai determinar o meu cardápio será Deus e não eu. E eu não quero isso. O dia em que Cristo viver em nós, o nosso dinheiro não será nosso. E a gente não quer isso. A gente está preocupado com o nosso carro, a gente está preocupado com o nosso futuro, a gente está preocupado com o casamento, a gente está preocupado com viagem, a gente está preocupado com casa e com apartamento. Entendem? Casavam-se e davam-se em casamento. Viviam a vida de maneira dissoluta, entregues às paixões. A gente não quer nascer de novo. No máximo a gente aceita o batismo. E a gente pensa assim, né? Não, eu tenho que ir melhorando aos pouquinhos, né? Tenho que ir melhorando aos pouquinhos. E a gente não acordou ainda que é isso que o diabo quer. Que a gente vai mentindo nesse bolo de lã. E a gente vai mentindo, não, eu estou melhorando um pouquinho, antes eu fazia isso, agora eu melhorei aquilo. Meu amigo, acredite no que eu vou dizer para você. Para Satanás pouco importa se você vai cair num buraco ou se você vai devagarinho na ladeira do inferno. Para ele pouco importa se o que vai te levar para o inferno vai ser um monte de pequeninos pecadinhos que você deixou passar, ou se vai ser um grande pecado que você cometeu na tua vida. Para ele pouco importa, desde que você vá para onde ele vai. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Para mim isso aqui já perdeu a graça. O que tem mais aqui? Você está focado no quê? Num pedaço de lata? Ou num pedaço de concreto? Acabou, amigo. Acabou, o mundo está acabando. E a gente parece que, sabe, eu vou na vigília e eu quero saber que roupa que eu vou. Que papo é esse de roupa? Eu saber que roupa que eu vou. O mundo se arrebentando, Deus soltando os 4 ventos, a terra gemendo, o mundo sofrendo. Vai chegar um dia onde a minha filhinha de 2 anos vai chegar na escola e falar assim: pai, eu quero ir na casa da minha amiguinha, ela é muito legal, ela tem 2 mães, pai. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história do mundo, e a gente está preocupado com roupa, a gente está preocupado com que lugar que a gente vai sair para comer. Meu querido, eu vou dizer uma coisa a você. Sabe qual é a minha oração? É que essa formação seja a última, que não exista outra. A minha oração, o meu clamor e a minha convicção e a minha fé, eu posso estar errado na minha crença, mas eu creio não estar, é de que eu verei com os meus próprios olhos o meu Redentor. Você creia ou não creia, aceite ou não aceite, estando em vigília ou não, jejuando ou não, vivendo a vida que você quiser, eu quero dizer a você:
Jesus Cristo está voltando a essa terra, e Ele virá para buscar um povo que tenha se separado para Ele. Deus não virá buscar uma placa de igreja, Ele virá buscar pessoas, e pessoas serão salvas de todas as denominações, e em todas elas se perderão também. Mas essas pessoas escolheram odiar tudo que Deus odeia e amar tudo que Deus ama. E eles escolheram o céu vivendo na terra, e eles entenderam que o caráter deles deveria ser formado para o céu aqui na terra. E eles começaram a morrer e a sufocar o eu. É como se um peso gigante de toneladas subisse sobre você e falasse: morre agora, morre, morre. É o que Cristo Jesus disse: pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, e aí você vem. Não adianta só guardar os mandamentos, porque os mandamentos o jovem rico guardava. Essa vigília foi sonhada em algum momento por Deus, e as mensagens que serão trazidas essa noite não são mensagens legais, não são mensagens para rir, mas é aquilo que a palavra de Deus declara e clama nos últimos dias. Todo segundo do púlpito adventista, mais do que nunca, precisa servir para anunciar o retorno de Jesus a essa terra. Eu e você precisamos desesperadamente nos preparar para isso. Eu quero voltar para o meu lar. Sabe por quê? Porque eu mal posso esperar. Porque não existe cidade no mundo digna para eu educar meus filhos. Só existe uma cidade digna para os meus filhos crescerem, e essa cidade não se encontra nessa terra ainda. É para lá que eu estou indo. Eu estou voltando para minha casa, eu estou voltando para o meu lar, e é isso que eu tenho feito. Eu e minha casa, todos os dias, temos buscado servir ao Senhor. O clamor de Jesus hoje ao seu coração é: querido, nós precisamos voltar, porque nós temos amados para rever, nós temos um lar para receber, as promessas para receber de Jesus. Que Deus de alguma maneira fale ao meu e ao seu coração essa noite, e que tenhamos a decisão de odiar tudo que Deus odeia e amar a tudo que Deus ama. Depois de tanto esperar, escutei uma voz do céu, tão forte como um trovão, como águas a jorrar. Não tinha como duvidar, podia ouvir o coro cantar, e um anjo apareceu, e então sorriu pra mim. Não posso esperar, pregar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Posso nem acreditar que meus
olhos podem ver a glória do Senhor Jesus, a estrela da manhã. Vestida a noiva já está com as puras vestes dos santos, a espera terminou, meu nome Deus chamou. Não posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Eu vou abraçar e estar juntinho aos meus, chorar, sorrir, louvar, pois o dia enfim chegou. Não posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual os meus amados em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bom Pai, por alguma razão o Senhor nos escolheu para nascermos na última geração da história do mundo. Nós já conseguimos também ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nós temos, Senhor, a nítida convicção de que esse mundo não tem mais para onde ir, não tem mais comida para alimentar o povo. A natureza geme, grita e tenta sacudir não só prédios, mas corações, despertando na memória as verdades da Tua palavra. Pai, nós precisamos do Teu poder, do poder do Teu Santo Espírito, para anunciarmos nos quatro cantos da terra a Tua volta e enaltecer o Teu nome. Nós somos tão poucos, mas os discípulos também eram. 12 pessoas verdadeiramente convertidas nas Tuas mãos é mais do que o suficiente para estremecer o mundo. Pai, acha esses 12 onde quer que estejam, que eles se levantem no poder da Tua palavra, que sejam usados por Ti e que estremeçam o mundo com a verdade bíblica. Pai, a Tua igreja não se moverá nem para a esquerda nem para a direita. Não importa quantas leis façam, não importa quantos decretos surjam, nós permaneceremos firmes pelo que é reto. Por favor, Jesus, não permita que a gente esteja dentro da igreja, sentado numa areia movediça, olhando mensagens, percebendo canções,
achando lindo e o nosso interior continuar semi-limpo, semi-sujo, quase salvos, eternamente perdidos. Por favor, Jesus, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a entender o que significa nascer de novo. E que pelo Teu poder e graça o façamos. Esteja conosco no restante dessa vigília. Muitas coisas acontecerão. Nosso coração será tocado pela força do Teu Santo Espírito. Fortalecerá nossa fé. Nos mostrará de fato quem somos. Ajude-nos, Senhor, para que como com um espelho possamos enxergar a nossa sujeira, o nosso pecado, as nossas mazelas mais profundas, e que juntos possamos nos santificar para a Tua honra e glória. Por isso clamamos: vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, em Teu nome. Amém.